Então, estamos aqui para prestar informações, né, sobre o que vem sido colocado na imprensa, o que vem sido falado hoje na cidade, né, de Cuiabá e no estado de Mato Grosso em relação ao nosso jogo com o Flamengo no dia 6 de agosto. Esclarecer alguns pontos aqui e colocar a posição do Cuiabá em relação a tudo isso que vem acontecendo e por que das atitudes que a gente vem tomando nesses últimos dias, se preparando para esse jogo contra o Flamengo. Primeiro, uma coisa que eu queria deixar bem claro para todos, que os preços que o Cuiabá está praticando nesse jogo não são exorbitantes. Se você for olhar hoje no Brasil inteiro jogos desse tamanho, os preços praticados são até superiores a esses valores que o Cuiabá tem cobrado. Então, assim, dizer que esses preços que o Cuiabá está cobrando são exorbitantes, isso aí é uma palavra que está sendo usada para chamar a atenção e criar um fato em relação ao que vem ocorrendo. A Arena Pantanal foi inaugurada em 2014. Desde 2014, vários jogos foram feitos na Arena Pantanal envolvendo a equipe do Flamengo. Se você for fazer um levantamento dos valores que foram cobrados nesses jogos, os valores são praticamente iguais aos valores que nós estamos cobrando. Os valores cobrados na final da Supercopa entre Flamengo e Atlético Mineiro, que foi realizada em Cuiabá no ano passado, foram maiores do que esses valores que nós estamos cobrando. Então dizer que o valor que está sendo cobrado é exorbitante, está errado. Os valores não são exorbitantes. Outra coisa que nós precisamos deixar bem claro, nós temos que deixar uma coisa bem dita para as pessoas. O Cuiabá não está buscando enriquecimento cobrando esses valores desses ingressos. O Cuiabá está buscando apenas pagar suas contas. Hoje o Cuiabá tem uma despesa mensal que gira em torno de 8 a 10 milhões de reais. As declarações financeiras, as demonstrações financeiras do Cuiabá são públicas. Quem quiser ir lá no clube está à disposição. O balanço financeiro do Cuiabá de 2022 foi publicado há 3 meses. Então, esse ano de 2023 nós tivemos algumas reduções de receita que a gente não teve em 2022. Nós tivemos, por exemplo, em 2023 uma perda de receita enorme em função da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, a não participação na Copa Sul-Americana. Comparado a 2022, somente essas duas competições causaram déficit para o Cuiabá de quase 6 milhões de reais. Outra coisa que esse ano está nos prejudicando um pouco, a quantidade de jogos do Cuiabá transmitidos na TV aberta e nos canais fechados, na Sport TV. A gente teve uma redução muito grande esse ano devido à presença das maiores equipes do futebol brasileiro hoje na Série A. Nós tivemos até agora, em 20 rodadas que já foram marcadas as datas, somente 4 jogos transmitidos. A cada jogo desse, o Cuiabá recebe um valor que gira em torno de 1,2 milhão a 1,5 milhão de reais. Então, no primeiro ano de Série A, para você ter uma ideia, o Cuiabá teve 13 jogos transmitidos. Esse ano, até a 20ª rodada, nós estamos somente com 4 e se continuar assim, a gente vai ter no máximo 8 a 9 jogos. Então, isso causa uma perda de arrecadação muito grande para o clube. Então, a gente tem que deixar claro que o Cuiabá não está buscando enriquecer com esse jogo do Flamengo, por exemplo. A gente está querendo só pagar nossas contas. O Cuiabá em 2022 teve um faturamento de 130 milhões de reais. O Cuiabá teve um lucro de 25 milhões de reais. Todo esse lucro foi reinvestido no clube. Nenhum centavo foi retirado do clube. Onde foi investido esse lucro? Na compra de alguns jogadores. O Cuiabá pela primeira vez comprou os direitos econômicos de vários jogadores e na construção de um centro de treinamento novo. Isso aí é público a nível nacional, que o Cuiabá está construindo um centro de treinamento ali no Distrito Industrial, e esse centro de treinamento consome muito dinheiro. E a gente está reinvestindo o nosso lucro ali. Então, para deixar claro, o Cuiabá não está buscando, não está fazendo tudo pelo dinheiro, não. O Cuiabá somente está buscando uma forma de pagar as suas contas. E numa competição, onde nós somos um clube jovem, de 20 e poucos anos, competem contra equipes centenárias, e por exemplo, comparando com o Flamengo, que fatura 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. O Cuiabá, que fatura 100 milhões de reais por ano. Sábado, agora aqui em Porto Alegre, nós vamos jogar com uma equipe que fatura 400 milhões de reais por ano. Então, a disparidade é enorme. Então, acho que essa comoção
que está criada em relação a esse jogo, isso não tem cabimento. Não tem cabimento ficar colocando o Cuiabá como um clube que quer ganhar dinheiro às custas das pessoas. O jogo do Flamengo é o nosso produto mais importante do ano. É a oportunidade que o Cuiabá tem de arrecadar dinheiro para pagar essas contas. Então, assim, esse ponto tem que deixar bem claro. Uma outra coisa que está deixando a gente um pouco assim assustado, a pressão que a gente está recebendo do PROCON. O Cuiabá é fiscalizado pelo PROCON, pelo Ministério Público, há muitos anos. A gente já foi notificado pelo PROCON várias vezes e todas as vezes a gente respondeu. Todas as vezes as notificações foram enviadas para o Cuiabá por e-mail ou por correspondência. Dessa vez não. Dessa vez ontem, na parte da manhã, na quarta-feira de manhã, 3 fiscais do PROCON foram até a sede do Cuiabá com uma impressora para emitir a notificação no momento ali da autuação, algo que a gente nunca viu. Nunca sofremos uma fiscalização desse tamanho. Por quê? Por que a gente está sofrendo essa pressão gigantesca do PROCON? Quem está interessado em fazer com que o Cuiabá sofra essa pressão? Entendeu? Eu acho que, como eu acabei de dizer, a gente é fiscalizado há muitos anos. O Cuiabá presta um serviço para a população. O Cuiabá cobra por esse serviço. E o PROCON, que é um órgão de proteção do consumidor, ele está aí para isso. Mas o porquê dessa cobrança? Por que os funcionários, os fiscais do PROCON estão dando entrevista na televisão, falando sobre esse jogo, criando uma comoção estadual em relação a esse jogo? A gente quer saber por quê. A gente vai descobrir. Nós estamos atrás de quem está fazendo essa pressão. Sem sentido. Uma outra coisa que nós temos que deixar claro. O Cuiabá já recebeu várias propostas para tirar os jogos contra os grandes clubes da cidade. Para jogar em Brasília, para jogar em Manaus, para jogar até no Espírito Santo. Nós recebemos esses dias propostas. Nós temos aqui hoje a possibilidade de jogar em Brasília, por exemplo, arrecadar um lucro muito superior ao que nós vamos ter nesse jogo agora contra o Flamengo, sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nenhum tipo de trabalho. Por que nós não fazemos isso? Se a gente continuar recebendo esse tipo de pressão que a gente está recebendo, a gente vai ter que começar a repensar nosso posicionamento em relação a isso. Porque, como eu acabei de falar, o Cuiabá tem uma despesa de quase 10 milhões de reais por mês. Essas contas são públicas. O Cuiabá, como uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, ele é obrigado a prestar conta mensalmente para a população, para o Estado. Então não é um número que está sendo inventado. Isso é um número que pode ser declarado a qualquer momento. O Cuiabá precisa todos os meses pagar 10 milhões de reais de despesa. O Cuiabá é um clube que nunca atrasou com seus pagamentos. O Cuiabá sempre foi rígido em relação a isso. Então, assim, nós não temos intenção nenhuma de vender os nossos jogos para outros estados. Mas, se nós continuarmos sendo pressionados do jeito que nós estamos sendo pressionados, é uma possibilidade que nós vamos ter que pensar. Para quem não sabe, na Arena Pantanal, em dia de jogo, como nós vamos ter agora no próximo domingo, como nós tivemos contra o São Paulo no sábado passado, são gerados diretamente no jogo 4.000 empregos. Toda a população, todo o comércio da cidade de Cuiabá é movimentado, a rede hoteleira, os shoppings, os restaurantes, os bares. Vários hotéis têm parceria, tem descontos especiais para quem vem assistir os jogos. O tamanho do benefício que ter um jogo da Série A em Cuiabá traz para a cidade é muito grande. E uma coisa que tem que ser dita, o maior patrimônio público hoje do estado está sendo utilizado devido aos jogos do Cuiabá na Série A. A Arena Pantanal é o maior patrimônio público do estado. Ele está sendo utilizado hoje por causa dos jogos na Série A. Quantos empregos diretos são criados? Eu não estou entendendo. Como eu disse no início, há muito tempo os preços cobrados em jogos desse tamanho, contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Palmeiras, em Cuiabá, é esse preço. Os preços não são exorbitantes. Por que agora está acontecendo isso? Qual o motivo dessa pressão? Para agradar meia dúzia de presidentes de torcidas organizadas
do Flamengo, que fica no Rio de Janeiro, 2.500 km de Cuiabá? E os jogos que Cuiabá faz na Arena Pantanal, que cobra R$5 o ingresso, R$10 o ingresso, na meia entrada, e que não é feita a fiscalização? Outro ponto que tem que deixar esclarecido: a CBF no regulamento exige que o ingresso mínimo do Campeonato Brasileiro seja R$40. O Cuiabá cobra R$10 em quase todos os jogos, R$5 o Cuiabá cobrou no jogo contra o Bahia. Por que ninguém fala? Por que ninguém reclama quando o Cuiabá abre mão da sua receita para beneficiar o torcedor? Nós fomos hoje notificados pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva, através de uma liminar, de que a gente deveria equiparar os preços dos setores do visitante com o setor da torcida do Cuiabá. Foi o que nós fizemos. Nós tivemos que igualar os preços. Nós subimos o preço do torcedor do Cuiabá. Quem está sendo prejudicado com isso? O torcedor do Cuiabá, que vai no estádio, que paga ingresso, que acompanha um clube que começou na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense em 2009, que recomeçou sob a nossa gestão, né? Antes da época do Gaúcho, do saudoso Gaúcho. Então, assim, é um clube que saiu da segunda divisão do Campeonato Mato Grossense em 2009 e hoje está na Série A disputando um campeonato dificílimo contra equipes com orçamentos muito maiores, com muito mais influência do que o Cuiabá. E nós estamos sendo pressionados a todo momento de uma forma que nós nunca fomos pressionados por órgãos do próprio estado de Mato Grosso. Estão fazendo o seu papel, mas está exagerado, está passando do limite, e a gente quer entender por quê, quem está pressionando, quem está causando isso. E a gente vai ter que reavaliar em alguns momentos. Vale a pena continuar jogando, fazendo esses jogos aqui? É algo que a gente vai ter que pensar. Então, assim, esse é um esclarecimento que eu queria dar aqui para os torcedores do Cuiabá, principalmente, para as pessoas que gostam do clube, conhecem o clube, acompanham o clube há muito tempo, e para a população em geral que está em dúvida do que vem acontecendo. Então, para encerrar, eu gostaria aqui de pedir, né, mais uma vez o apoio do torcedor. Hoje o Cuiabá, entre os 20, né, entre os principais clubes do Brasil, entre os 20 principais clubes, numa Série A que conta com as principais equipes do futebol brasileiro, nós somos a 14ª média de público. Nós temos uma média de público hoje em torno de 16 mil pessoas, e a gente precisa muito que o torcedor vá lá para torcer para o Cuiabá, para ajudar, para empurrar, fazer com que a gente consiga fazer os bons resultados em casa e se manter nessa competição que é dificílima. Se manter na Série A do Campeonato Brasileiro para um clube como o Cuiabá, num estado como Mato Grosso, com uma população menor do que um bairro da cidade de São Paulo, não é fácil. Não é fácil financeiramente, não é fácil logisticamente, e a gente precisa do apoio do torcedor, cada vez mais. Então vai aí o esclarecimento, aqui em nome do clube, em nome do Cuiabá Esporte Clube. Obrigado.